Números 23, o versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Que você venha entender que aquilo que Deus te prometeu está aqui hoje, em nome de Jesus. Aquilo que Deus te prometeu, Ele está aqui para cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu está aqui. Amém? Isaías 30, 21 diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Lá em Coríntios diz assim que existem muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Mas nós temos que ouvir, é lógico, a voz do Senhor. Essa voz que diz aonde nós devemos andar e pelo caminho que a gente não deve sair dele. Então nós temos que ouvir essa palavra, essa voz, que é a palavra de Deus revelada e confirmada pelo Espírito Santo. Então, com quem Deus tem falado nos últimos tempos? Que vozes as pessoas têm ouvido recentemente? Então, a gente tem falado aqui que você liga a televisão, você abre a internet e você começa a ouvir vozes. As vozes. E as vozes querem ser ouvidas. Eu descobri recentemente que muitas das notícias que eu estava lendo era tudo mentira. A gente tem que realmente fazer uma pesquisa para ter certeza de que aquilo é verdade. E eu não estou dizendo assim de site de fofoca, não. Estou falando de sites que eu acreditava que eram sérios. E a gente está vendo que não são sérios os sites. Então, nós temos ouvido muitas vozes. Mas Deus, glória a Deus, Ele tem falado com as pessoas. Mas assim, Deus tem falado com quem? Tem falado com você? Se você ainda não ouviu Deus, você vai entender que você já ouviu. Mas Deus tem falado com os incrédulos também. Com os incrédulos. Deus tem falado também, lógico, com os profetas. Mas também tem falado com os feiticeiros. Deus tem falado, gente. Deus tem falado. Então, para algumas pessoas, Deus tem falado coisas realmente complexas. Com Abraão, Ele falou dessa maneira. Então, olha, você vai ser pai de uma nação, da sua descendência vai ser como a areia do mar. Então, falou, olha, vai para essa terra que eu vou te mostrar. Então, assim, foi dando instruções para ele, para que ele chegasse em algo tremendo. Você vai analisar a história de Noé, Deus começa a falar com Noé e fala assim, você vai construir uma arca. E essa arca vai ter essa medida, ela vai ser desse jeito, você vai usar desse jeito, você vai colocar isso e aquilo. Instruções completas. Então, Deus tem falado com as pessoas. Mas essas eram pessoas especiais. Pessoas que estavam dispostas a ouvir Deus. Pessoas que estavam dispostas a obedecer a Deus. Mas eu não acabei de dizer que Deus fala com os incrédulos e com os feiticeiros também? Sim, eu falei. Então, o que essas pessoas ouvem de Deus? Ouvem conselhos. Ouvem uma voz dizendo assim, não anda por esse caminho. Não faça isso. Não diga isso. Olha, isso vai dar errado. Deus tem falado com essas pessoas. Muitas vezes já falou com você e você achou que era coisa da sua cabeça. Mas não era. Era o Espírito Santo falando com você. Então, muitas pessoas chamam de pressentimento. Eu tive um pressentimento ruim, mas eu tinha que ir. E daí vai e quebra a cara. Eu senti um negócio ruim, assim, alguma coisa me avisou que não ia dar certo, mas eu fiz. E quebrou a cara. Então, o que era isso? Era a voz da consciência? A sua consciência pode te revelar o futuro? Não, não pode. Então, o que era isso senão o Espírito Santo dizendo para você, não anda por esse caminho, anda por esse aqui, ó, vai por esse aqui e não desvia. Coisa da minha cabeça. Então, Deus tem falado. Deus tem falado com as pessoas. As pessoas têm feito o quê com o que elas têm ouvido? A gente tem que começar a ser sensível à voz de Deus. Então, hoje a mensagem que eu tenho para você é ouvir e entender o que Deus está falando. Você tem que ouvir, mas não só ouvir. Ouvir é a primeira parte. Depois você tem que entender. Você tem que entender o que Deus está falando. Então, ouça e entenda aquilo que Deus está falando. Porque em nome de Jesus, você vai ouvir a voz da palavra dizendo atrás de você, anda por esse caminho. Em nome de Jesus. Se você não tinha essa sensibilidade, eu profetizo agora em nome de Jesus. Você vai receber isso. Em nome de Jesus. Você vai começar a entender que não é coisa da sua cabeça. Que Deus está te guiando continuamente. E Ele vai te levar e vai te fartar até em lugares áridos. Em nome de Jesus. Ele vai te guiar. Se você der ouvido a Ele.
Olha, Deus começa a falar através da natureza. Primeiro lugar que diz que existe um Deus é a natureza. Em Salmos 19 diz assim, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Glória a Deus. Então, o céu anuncia que existe um Deus. Por quê? A chuva vem no tempo determinado e assim por diante. Então, assim, tem toda a estação certa, tem frio, tem calor. A semente que você planta, ela produz. Todo um ciclo, gente. Tudo foi premeditado, não foi uma obra do acaso. Então, existe um Deus. E a natureza está dizendo, existe um Deus. Existe um Deus. A natureza está dizendo isso para nós. Mas a natureza, agora, depois de agredida pelo homem, ela continua dizendo, existe um Deus. Por quê? Começaram a acontecer catástrofes. Terremotos, a gente que está aqui, é terremoto, tsunami, é taifu, né, que é tornado, é tudo. E todas essas coisas continuam anunciando que existe um Deus. Mas como assim? Como assim essas coisas anunciam que existe um Deus? Existe um Deus que foi esquecido, que nem a gente lê lá em Atos, lá, né? Ao Deus desconhecido. As pessoas que adoravam ao Deus que nem sabia quem que era. Essas coisas ruins, elas falam para nós, tem algo de errado no mundo. É que nem quando você sente dor. Quando você sente dor, o que é? Tem alguma coisa de errado. E esses sinais que Deus tem permitido servem para quê? Para dizer, tem algo errado. Ou seja, não estão me ouvindo, não estão me entendendo. Então as pessoas colocam o foco assim, se Deus existisse, nada disso aconteceria. Mas a gente coloca a pergunta ao contrário. É exatamente porque as pessoas que se esqueceram que Deus existe, é porque essas coisas estão acontecendo. Então, não é que Deus não existe por isso que acontece. Não, isso acontece exatamente porque esqueceram, ignoraram e desobedeceram a um Deus. E Pedro estava lá um belo dia, olhando para o céu e teve uma visão. Ele viu um lençol descendo do céu, e daí vinha vários animais lá. Ele chama de quadrúpedes e animais que eram impuros para se comer. Então eles tinham vários animais que não se podia comer. E daí ele ouvia a voz dizendo assim, Pedro, mata e come. E ele falava, não, nenhum alimento impuro entrou na minha boca. Aí a voz dizia assim para ele, não chama de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Ele retrucando com Deus. E daí diz que o lençol se levantou e acabou a visão. Então, a explicação da visão é que Deus estava deixando todos os alimentos puros para se comer. E a outra interpretação disso era que os gentios também eram puros, ou seja, nós também poderíamos receber a palavra. Por quê? Porque até eles acreditavam que só os israelitas poderiam receber essa palavra. Nem os samaritanos poderiam receber, nem os gregos, nem os romanos, nem ninguém que estivesse lá poderia receber a palavra. Mas nessa visão, Deus estava dizendo para Pedro, não chame de impuro, porque eles chamavam os gentios, aqueles que não eram judeus, de impuro. Chamavam de impuro. E ali Pedro ficou retrucando ainda, 3 vezes. Não, eu não vou fazer. E o que aconteceu? Ele também não entendeu. Ele estava ouvindo, mas não estava entendendo. Ele estava retrucando com Deus. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente ouve aquela voz na nossa cabeça. Não faz isso que vai dar errado. Não, vou fazer sim. Olha, não fala isso aí porque a pessoa vai ficar brava. Mas eu vou falar porque ela merece. Olha, não faz desse jeito aí que desse jeito não tem, olha. E daí, não, eu vou fazer mesmo. Não, vou fazer. Então, isso que Pedro fez é aquilo que a gente também faz. Então, nós temos que ouvir e entender a voz de Deus. O menino Samuel, ele foi consagrado e ele servia no templo, mas ele era um menino. E numa noite ele estava lá dormindo e ele ouviu chamar o nome dele. Só que ele não conhecia quem estava chamando. Então ele correu até no sacerdote lá que ele servia. Falou, olha, você está me chamando. Não estou chamando. E isso aconteceu por 3 vezes. Ele ouviu chamar, correu até no ser humano, mas o ser humano disse para ele que não estava chamando. Na 3ª vez que isso aconteceu, aí o sacerdote disse assim para ele, olha, se chamar de novo, diz assim, fala Senhor que o teu servo ouve. Fala Senhor que o teu servo ouve. E aí, o que aconteceu? Quando chamou pela 4ª vez, aí foi que Samuel respondeu ao chamado do Senhor, porque ele ainda não conhecia a voz do Senhor.
Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus. Você que não conhecia a voz do Senhor agora, a partir de hoje, você vai conhecer a voz do Senhor. Em nome de Jesus, você vai conhecer a voz do Senhor. E você vai, em nome de Jesus, ouvir a voz da palavra te dizendo: anda por esse caminho, andai nele e não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser sensível à voz de Deus. Então, fala o seu nome aí. Está chamando o seu nome. Está chamando o seu nome. Deus está te chamando. Deus está te chamando para fazer aquilo que é da vontade dEle. Para te levar num lugar que você nunca foi e te abençoar de uma maneira que você nunca foi abençoado. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz em nome de Jesus. Ouça essa voz te dizendo. E seja completo. Seja completo. Amém? Deus fala com pessoas que não tem nada a ver com Deus. Mas nada. Zero de Deus. Ou seja, idólatras, assassinos, e tantos outros pecados que a gente poderia citar. Fala com essas pessoas? Fala. E a Bíblia tem também exemplos dessas pessoas. Abraão então estava com Sara no Egito e ficou com medo do povo lá, que ele acreditava que aquele povo não temia Deus. E achava que eles iam matar ele para ficar com a mulher dele. Então o que ele disse para a mulher dele? Ele falou assim: olha, Sara, fala que você é minha irmã. Porque daí, eles não vão me matar por amor a você. Ele, que na verdade era a minha irmã dele mesmo. O que aconteceu? Então, um rei quis casar com ela. Ele falou que era irmã dele. O rei foi: vou casar com essa mulher. Devia ser muito bonita. E chegou a levar ela para casa. Mas antes que ele pudesse ter alguma coisa com ela, Deus foi falar com ele em sonho. Então, lá no versículo, Gênesis 26, 20... versículo 6 diz assim, ó: e disse-lhe Deus em sonho: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. O nome desse homem era Abimeleque. Então, esse rei tentou casar com uma mulher que era casada. Então, ele ia cometer um pecado, só que ele não sabia que a mulher era casada. E por causa disso, Deus impediu ele de pecar. Apareceu para ele em sonho para falar com ele: olha, não tenha nada com essa mulher, porque senão as coisas vão ficar complicadas. Na verdade já estava complicada, porque as mulheres, tudo lá da casa dele, lá estava tudo estéril já. Só dele ter levado a mulher para a casa dele, que ele nem tinha nem culpa. Então, lição, qual que é? Deus fala. Deus, Ele te avisa para você não pecar. Mesmo que você não tenha nada a ver com Deus, Ele te avisa para você não pecar. Agora, Ele poderia: foi só um sonho isso aqui. Isso aí é ido lá e, até as vias de fato, e daí sabe-se lá Deus o que Deus teria feito com ele. Mas ele, graças a Deus, ouviu a voz de Deus, mesmo não sendo uma pessoa, aparentemente, que temia Deus. Então, Deus fala. E por que Deus não apareceu numa visão para ele? Por que Deus apareceu, exatamente porque ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. Então, se Deus aparecer aqui na frente de uma pessoa que não acredita em Deus, ele vai achar que é um fantasma, vai achar que é um extraterrestre, e vai sair correndo, não vai querer ouvir. Agora, em sonho, você está totalmente aberto. O seu consciente não está trabalhando. Quem está trabalhando é o seu inconsciente. E aí Deus pode falar com você sem a sua barreira, sem a sua defesa. Então Deus fala. Com a maioria das pessoas incrédulas, você vai ver na Bíblia que Deus falou através de sonho. Comigo fala através de sonho, porque eu era muito incrédulo. Então, voltando, essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Muitas delas são ímpias e estão ouvindo mais a voz de Deus do que muitas pessoas que estão, muitas vezes, dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa que está lá fora está ouvindo a Deus. Está ouvindo e está obedecendo ainda. Está obedecendo. E aí, muitas vezes, as pessoas que vêm na igreja ouvem e não obedecem. Então, assim, ouça a voz de Deus. Entenda a voz de Deus. E depois obedeça a voz de Deus. Porque não adianta nada você entender e falar e correr para o outro lado. Não adianta nada. A verdade é que Deus fala com todos. E Deus pode usar qualquer um. É verdade. Por quê? Quando a gente lembra disso, de Deus pode usar qualquer um, a primeira coisa que vem na cabeça é falar assim: Deus usou até uma jumenta. É a primeira coisa que a pessoa vai falar: Deus usou até uma jumenta. Por que não poderia usar um ser humano ruim? Então, a gente volta e fala assim: poxa, se Deus pode usar até uma jumenta, Deus falou assim que se a gente se calar, as pedras que vão falar. Então, assim, Deus pode usar até pedra. E aí? Então, assim, com quem que Deus fala? Quem que entende Deus? Quem que obedece Deus? E a gente vai tentando entender, ouvir o que Deus está falando. Mas essa história da jumenta não é o mais importante. Você tem que lembrar quem que é o dono da jumenta.
O dono da jumenta é um homem chamado Balaão. E ele era um adivinho, ele era um feiticeiro. Ele era um feiticeiro. E Deus falava com ele. Deus falava com ele. E daí você fica pensando, peraí, Deus fala com feiticeiro então? Fala. Deus fala com adivinho? Fala. Deus usa adivinho? Usa. Biblicamente falando, tem exemplo. E daí, a jumenta dele falou com ele exatamente porque ele estava fazendo coisa errada. Então Deus avisa uma vez, Deus avisa duas. E Deus usa até jumenta para avisar que a gente está errado. Ouça essa voz que está te dizendo. Então volta para o caminho se você está andando no caminho errado. Se você está obedecendo, glória a Deus. Glória a Deus, você vai continuar ouvindo. E o que vai acontecer? Você vai começar a ouvir instruções completas. Por quê? Então você obedece, olha, não anda por esse caminho, aí você obedece. Ah, não anda por aquele caminho, aí você obedece. Aí o que Deus faz? Ele deixa só de falar o caminho que você tem que andar, ele começa a te dar instruções. Sai dessa terra, vai para essa. Olha, sai dessa terra, vai para essa. Entendeu? Olha, você vai construir isso aqui. E isso aqui você vai prosperar. Isso aqui vai te salvar. Isso aqui vai te ajudar. Isso aqui vai te abençoar. Então você vai ver que Deus deu estratégias para quem ouvia Ele. Deus dá estratégias. Deus dá instruções completas. Então, muitas vezes você está ouvindo só assim, como conselho, como qualquer outra pessoa. Deus dá esse conselho para todo mundo. Então, Números 23, então, vai dizendo, mas no 19 que a gente leu, foi Balaão quem disse essa verdade sobre Deus. Não foi um grande profeta, não foi um homem totalmente certo. Na verdade, ele era um homem de coração todo distorcido. E ele disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Quem que falou essa frase? Um feiticeiro. Foi um feiticeiro, não foi um profeta de Deus. No sentido de uma pessoa que busca Deus, que se consagra a Deus, que faz alguma coisa para ouvir Deus. Não. E outra coisa, se você ler a história dele lá, ele diz que vê Deus de olhos abertos. O homem ele tinha alguma coisa vinda da parte de Deus tremenda. Só que o coração dele era corrompido. Ele poderia ter sido realmente um grande profeta. E a gente só fala mal dele. Por quê? Porque ele fez tudo que era errado. Apesar de ter falado tantas verdades sobre Deus, ele não viveu esse Deus da verdade. Ele não viveu. Ele não viveu. Então, hoje, gente, não é novidade. E talvez alguma coisa que tenha te impedido de chegar numa igreja, até hoje, foi exatamente por causa de homens que nem esse aqui, Balaão, que falam tanto de Deus, mas não vivem o Deus que ele está falando. Ele fala tanto de Deus, mas rouba, tem caso com um monte de gente lá, está comprando droga, vendendo arma, mas está falando de Deus, e verdades absolutas sobre Deus. Só que ele não está vivendo o Deus que ele está falando. E esse Balaão era igualzinho. Gente, ele falou uma das verdades assim, olha, quantas vezes você vai ouvir isso aqui? Deus não é homem para mentir. Mas foi um feiticeiro que falou. É uma mentira que ele falou? Não é uma mentira. A vida dele é uma mentira. O que ele está falando é verdade. Mas a vida dele é uma mentira. Muitos pastores, homens de Deus que vocês vão ouvir aí, eles estão falando grandes verdades. A vida dele é uma mentira. Mas as coisas que ele está falando são grandes verdades. Grandes verdades da parte de Deus. Aí, peraí, então, o que tem que acontecer? Você tem que começar a ouvir Deus. Ouvir Deus e não os homens. Ouvir Deus e não a jumenta. Você tem que ouvir Deus. Então, esquece a jumenta, esquece o homem. Mas ouve Deus. Então, eu vou te dar um exemplo para você entender. Então, quando a gente precisa de água, naquelas épocas, antigas, o que a gente fazia? Sítio, a gente cava um poço. Se você começa a cavar, e vai cavando, e vai pelo menos 4, 5 metros. Num determinado momento, você começa a sentir que vai virando lama. Quem já cavou o poço sabe. E vai virando lama aqui lá, e você vai jogando, e de repente começa a brotar água. E brota água. Aquela primeira água que está lá, não tem como você beber, porque ela é cheia de lama. Mas você continua, e depois, num determinado momento, aquela água, ela estanca, e você toma a água do poço. E é uma das águas mais limpas, a água mais gostosa, geladinha, mais gostosa que tem. Só que de onde ela saiu? De um lamaçal. Saiu de um buraco. Saiu da onde? Então, eu sou só um poço aqui. Sou alguém cheio de lama. Sou só um buraco.
mas a água que está saindo vem da parte de Deus. Então receba essa água em nome de Jesus. Então diferencie a palavra de Deus que está saindo da minha boca e a palavra do homem que está saindo. Você tem que aprender a separar a água da lama. Então esses homens estão falando o quê? Muita água, muita coisa viva, muita coisa que vai te encher de Deus. Porém, se você olhar, nossa, mas esse poço aí, ó, não tem nenhuma parede em volta, aí você não vai conseguir beber aquela água. Então você tem que separar. Separa. Não se confunda. Não confunde o poço com a água. O poço pode ser feio, mas e a água que está saindo? É limpa? Então, bebe da água. Recebe essa água sacia a sede, glória a Deus. Então, receba a água da vida. Então, eu não estou dizendo que eu não tenho que ser exemplo, mas não fica olhando para a minha vida. Não fica olhando para a vida da liderança. Por quê? Porque se você vê uma falha em nós, você fala, mas ele não é homem de Deus coisa nenhuma. Não é isso. Você tem que analisar. A palavra de Deus que está sendo falada aqui é a verdade? Analisa segundo a Bíblia. Eu sempre desafio as pessoas, olha, aquilo que eu estou falando aqui, procura na Bíblia, vê se é isso mesmo. Eu desafio as pessoas. Por quê? Porque eu quero falar a verdade. Eu quero falar a água da vida. Quero falar a palavra que vai te inspirar e vai te sensibilizar a você ouvir a voz da palavra mesmo, que vai dizer, anda por esse caminho. Então, ande por esse caminho. Ande por esse caminho. Ouça essa voz dizendo. Não ouça a voz do presbítero falando. Ouça a voz de Deus falando através da minha vida. A água que está brotando através de mim, a água que brota através dos pregadores, dos professores. Então, veja isso na vida de vocês. Então, esses homens aí, que nem Jesus falou, dos pregadores da época, falou assim, ó, ouça tudo que eles estão falando, mas não viva que nem eles. Então, assim, esses pregadores que vocês ouvem aí na internet e tal, ouça tudo que eles estão ensinando, mas não viva que nem eles. Então olha, eles vão falar, olha, se consagra, vai falar, olha, obedece a Deus, obedeça, mas se eles não estão obedecendo, azar deles, não esquenta com isso. Então receba a água da vida. Então ouça o que Deus está falando. Por quê? Porque Deus pode usar até qualquer jumento aí. Deus está usando vários jumentos aí, entendeu? Então não esquenta a cabeça de onde está saindo a palavra. A questão é, ouça Deus, entenda o que Deus está falando para você. Ouça. Então em nome de Jesus você vai aprender a diferenciar a voz do homem da voz de Deus. Então você vai saber. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de gritar. Então se eu tiver que gritar para você acreditar, você não vai acreditar. Porque tem pessoa que já falou, não, mas você não grita na hora de profetizar? Eu não vou gritar. Só se Deus me colocar para gritar, eu grito. Porque Deus mandou, mas se Deus não mandar, eu não grito. Eu profetizo baixinho, você vai receber no seu coração da mesma maneira. Por quê? Porque é a voz de Deus que tem que receber, não é o meu grito. Você tem que receber a voz de Deus que está falando. Então, receba em nome de Jesus isso. Receba em nome de Jesus. Amém? E a gente tem que tomar cuidado também com a instrução de Deus. Muitas vezes você recebe uma instrução de Deus e você acaba passando ela. Passando aquilo que Deus mandou você fazer. Então uma maneira de você saber se a pessoa é profeta de Deus ou não, é que aquilo que ela fala acontece. Então, se a pessoa falou, vai ter que acontecer, porque foi Deus que falou através da pessoa. Agora, se Deus não falou, não vai acontecer. Então, Deus usa qualquer um? Usa. Pode usar. Mas não usa para sempre. Deus não vai usar para sempre uma pessoa mentirosa. Deus não vai usar para sempre uma pessoa que tem a vida toda torta. Deus não vai usar para sempre. Então, Deus usa? Usa. Então você vai ver muitas pessoas fazendo milagres em nome de Deus. Vai ver. Só que essas pessoas não estão servindo a Deus do jeito que devia. Tanto que, lá no final, Jesus diz assim, olha, naquele dia, no dia do julgamento, essas pessoas vão dizer, Senhor, mas não foi no teu nome que eu profetizei, não foi no teu nome que eu expulsei demônio e fiz tantas maravilhas? E Jesus vai virar para ela e falar assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Ó, pode ir para o inferno que eu não te conheço. Ó, afasta de mim que eu não te conheço. Eu não conheço ninguém em vocês que pratica iniquidade, ou seja, o pecado é premeditado. Então você tem que entender aquilo que Deus está falando. Primeiro, ouvir, depois entender e com certeza obedecer. Então, em nome de Jesus, que você vai sair daqui em nome de Jesus, mais sensível à voz de Deus, a voz da palavra que diz atrás de você, essa voz diz atrás de você, aquilo que você tem que fazer, por onde você tem que andar. E quanto mais você obedecer essa voz vai começar a te dar instruções mais detalhadas sobre aquilo que você tem que fazer. Então vai te dar instrução detalhada. Deus, como que agora eu edifico a minha casa?
Ele vai te dar instrução detalhada. Deus, como que eu faço para melhorar no meu trabalho? Ele vai te dar instrução detalhada. Deus, como que eu faço para melhorar o ministério? Ele vai te dar instrução detalhada. Contanto que você ouça, entenda e obedeça a voz de Deus.